Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Quantos já foram abençoados por Deus esta semana? Todo mundo foi abençoado? Faltou oxigênio para você respirar esta semana ou não? Há livramentos que Deus nos dá que muitas vezes nós nem vemos. A mão do Senhor sempre nos guardando, sempre nos protegendo. Se os teus olhos espirituais fossem abertos, talvez você ficaria assombrado pela ação e operação das trevas. Deus não permite que você veja o mundo espiritual. Algumas vezes Deus permite. Há um dom que Deus nos dá e nos permite muitas vezes vermos, enxergarmos as coisas. Mas nem sempre vemos, porque nós não suportaríamos ver. Mas mesmo não vendo, podemos desfrutar da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas a cada dia. E é por isso que nós estamos aqui, para prestarmos a Ele um culto de louvor, um culto de adoração, nos rendermos, nos entregarmos completamente. Esses poucos minutos que temos aqui, eles podem ser intensos diante do Senhor. Eles podem se intensificar de tal forma que você atrai o olhar do Senhor sobre a sua vida, para ser envolvido pela sua unção e você ser transportado para uma nova dimensão. Amém, queridos? Então se abra ao Espírito Santo. Abra-se ao mover do Espírito, sem reserva. Esteja com os teus ouvidos inclinados, o teu coração aberto para receber a palavra de Deus. Deixa Deus ministrar ao seu coração. Eu estava orando esta semana e Deus me deu esse texto para compartilhar com a igreja, diante da proposta que temos para o ano de 2016, que é a reforma. Reformar é formar de novo. Observe o texto. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Desceu a chuva, desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Imagina isso. Escute bem. Nós temos pessoas aqui de todas as idades, desde o bebezinho até o ancião de dias. Meu pai não está aqui, mas eu creio que ele seja talvez a pessoa mais idosa da igreja. Pode ser que exista alguém que eu não conheço, ou eu não sei, mas ele fez esta semana 96 anos. É muita idade, não é verdade? E eu perguntei para o meu pai assim: quantos anos mais o senhor quer viver? Ele olhou para mim e disse assim: até quando Deus quiser. Mas escute bem. Desde o ventre da nossa mãe, quando fomos gerados, estávamos no processo de gestação, alguma coisa já estava sendo informada em nós, na nossa identidade. Registros já estavam sendo implementados na nossa alma, e nós nos tornamos frutos dessas construções, das edificações que recebemos desde o ventre da mãe.
Ontem alguém perguntou para a Rebeca se ela conversava com Levi. Ela disse: eu converso com ele só na mente assim. E o Aldo disse assim: eu já converso bastante com ele, eu falo com ele, mas com certeza a criança no ventre já está recebendo registros, marcas, que vai fazer com que ele cresça e desenvolva com estas marcas, podendo sobressair no contexto de sociedade. Então você traz em você marcas e registros de construções, de edificações da vida, desde que você vem do ventre da sua mãe. Talvez os registros que você tenha na sua alma não são tão interessantes assim, mas escute bem, há uma saída para tudo isso, graças a Deus, porque Deus, Ele é capaz de mudar a nossa história. Quando nós nascemos de novo, que temos a nossa experiência com Jesus, entregamos a Ele a nossa vida e o confessamos como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que as coisas velhas, elas ficam para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo aonde? Tudo se faz novo no Espírito. A sua alma, ela vai ser processada. O processo de metamorfose vai acontecer pela exposição da palavra de Deus. Então compete a mim e a você o trabalho da construção, da edificação desta nova identidade do reino. A construção e a edificação da nossa casa, que consiste na forma em que nós vivemos e queremos viver, é fruto, é resultado do investimento pessoal que fazemos em nós mesmos, na construção, na edificação da nossa casa e da nossa morada. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua edificação. A Bíblia diz aqui que o homem sábio, ele atenta para a palavra de Deus e edifica a sua casa sobre a rocha. O tolo, nécio, ele constrói a sua casa sobre a areia. As intempéries da vida vêm sobre a casa edificada sobre a rocha, tanto quanto vem para a casa edificada sobre a areia. Aqui diz o texto que descer a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos sobre as duas edificações, sobre as duas construções. Eu e você não estamos imunes às tempestades que vêm através da chuva, do transbordar dos rios ou do soprar dos ventos. A diferença em permanecer firme até a volta do Messias está na forma que nós estamos edificando a nossa vida, edificando a nossa casa espiritual. O que você está vivendo hoje é exatamente resultado de todo investimento que você tem feito na sua vida. Mas há uma saída para você. É possível reconstruir, é possível reformar, começar de novo. Diga para o teu irmão: há uma saída para você. A chuva fala sobre as aflições deste tempo presente. Quem já não passou esta semana por algum tipo de aflição? Isso faz parte da nossa jornada e da nossa caminhada em Deus. Caminhando com Deus ou não, nós não estamos imunes a isso. As circunstâncias, as adversidades, a chuva que cai, o transbordar dos rios. Há tempos em que as coisas estão bem, mas de repente há tempo em que parece que uma confusão se arma do nada. Pessoas se levantam contra nós, muitas vezes para nos difamar, nos caluniar, e nós nem sabemos por quê. Muitas vezes há levantes de tempo em tempo, mas tudo isso faz parte para o crescimento, para o amadurecimento, porque Deus quer nos colocar nos lugares altos, de autoridade e de governo. Soprar os ventos. Há duas espécies de vento. A Bíblia diz que Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Quando Jonas pegou a rota errada, equivocada,
entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, Deus soprou um vento, Deus mandou o vento. Vento que vem da parte de Deus, só existe um meio para parar na nossa vida: sermos processados em arrependimento e nos voltarmos para fazermos a vontade dEle. Jonas, ele chegou no profundo do abismo, nas profundezas do mar, aos fundamentos dos montes. Por 3 dias permaneceu na barriga do peixe. Imagina, quando você pega um peixe, pesca um peixe, é uma alegria. Na hora que você vai ter que limpar o peixe, já não é nada agradável. Agora, entrar naquele lugar e ficar lá por 3 dias. O resultado da desobediência levou Jonas a ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus soprou um vento. O navio não conseguiria chegar no porto. O vento veio ao ponto de começar a despedaçar, como que despedaçando o navio. Tentaram se livrar da carga, mas nada aquietava o vento. Quando Jonas foi lançado ao mar, cessou o vento para os marinheiros, mas para Jonas o vento ainda continuava, porque ele foi descendo até chegar às profundezas do abismo. Mas existe um vento proveniente do inferno também. Quando Jesus ele entra no barco e vai se dirigir para a outra margem do mar da Galileia, para entrar no território dos gadarenos, veio um vento, uma tempestade que se levanta do inferno. Então, de tempo em tempo, há demônios, há entidades, há seres espirituais que se levantam contra nós. Mas o Senhor nos dá armas poderosas na edificação e na construção desta casa, para estarmos guardados e protegidos e permanecermos inabaláveis. A responsabilidade na construção, na edificação, compete a cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele fala aos 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, segundo a graça que lhe foi dada, como sábio construtor, ele coloca o fundamento. Olha o que ele diz: como sábio construtor, eu coloquei o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Há uma edificação coletiva e há uma edificação pessoal. Eu li a história de um professor, que ele era professor de uma universidade, e os alunos eram socialistas comunistas, e este era a ideia deles em termos de governo. E eles lutavam para implementar a doutrina socialista e comunista. E o professor era contra este ensinamento, essa doutrina, e começa a criar-se uma confusão na sala. E diz: vocês acham que este sistema é um sistema perfeito para se viver? Eles disseram: sim, nós achamos que este sistema é o sistema perfeito, é compartilhar e todo mundo ser igual. Ele falou: então nós vamos fazer uma experiência. As notas serão socializadas. Vamos somar a nota de cada um, no final do mês a gente divide. Então tinha os que tiravam 10, os que tiravam 7, os que tiravam 8, os que tiravam 0. E na classe tinha muito mais gente que tirava a média boa, uma média alta. Mas quando se somava, a média dele baixava, e a dos outros que não estudavam subia. Pouco tempo se criou uma revolução na sala e disseram: nós não queremos esse sistema, porque não funciona, não dá. Quem não estuda prejudica quem estuda. Então preste atenção: não tem como socializar o seu crescimento espiritual. É bem verdade que nós ministramos no coletivo, mas a aplicação da palavra, ela vai ser no individual, e o crescimento vai se dar no individual, no pessoal. Você pode entender isso? Outro dia eu vi um vídeo, não sei se ele é professor, o que ele é, e eu achei interessante aquele negócio lá, porque o menino não queria estudar. O videozinho está no jeito aqui.
A criança não queria, o moço não queria estudar de jeito nenhum. E o pai insistia com ele para que ele estudasse. Solta lá um videozinho para que a gente possa ver. Tá no jeito aí? Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, 3º ano primário, falou o seguinte: gosta de estudar não, meu filho? Eu disse, não. Sabe o que ele falou? Puxa o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei, ai meu Deus, como? Eu odeio isso. Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia. Caraca, o cara manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, e me levou para capinar canavial. Na 3ª enxadada que eu dei, eu gritei, papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse, no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança. Vocês acham que eu gostava de orar? Vocês acham que eu gostava de estudar? E aí? Você gosta de orar, né? Você gosta de estudar a palavra, né? Você gosta, o teu prazer é estar na casa de Deus, não é assim? Mesmo que não seja, meu irmão, tem que ser assim. Senão, canavial nele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Nós, como pastores, podemos fazer muita coisa por você, mas nós não podemos fazer tudo por você. Primeiro, a sua salvação é individual. É individual. Não é a esposa, é o esposo, são os filhos. É uma decisão pessoal. O apóstolo Paulo, ele fala, como sábio construtor, eu coloquei o fundamento. Mas observe cada um como tem edificado sobre ele. Uns edificam com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, e outros com madeira, palha e feno. Diz, a construção e a edificação de cada um se dará e será provada pelo fogo. Não tem como. Mas a Bíblia diz que quando nós passarmos pelo fogo, nós que guardamos os princípios e vivemos a palavra, o fogo não arderá em nós. O ouro, quanto mais fogo, mais puro ele fica. A Bíblia diz que quando nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. É mistério, queridos. Neste mundo em que vivemos, nós não estamos alienados. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo no Brasil. Na questão política, na questão de economia e na questão de saúde pública. Nós não somos ignorantes e não somos um povo alienado, mas preste atenção. Dentre este povo, existe um outro povo, que é o povo da fé, o povo da palavra, o povo da esperança. Dentre todo este povo, como nação, você como família, você é uma nação. Dentre a nação, como nação, a igreja se torna uma nação. E nós, como nação, família, como nação, igreja, se decidirmos observar os princípios da palavra e os colocar em prática, a nossa casa será inabalável. Talvez você tenha contemplado algumas rachaduras, mas eu quero dizer, a sua casa não vai cair. É tempo de reforma. É tempo de nos voltarmos para o princípio. É tempo de vivermos a palavra. Jesus está falando aqui, e é o sermão do monte, das bem-aventuranças. E ele vai falando e vai trazendo os seus ensinamentos, e ele conclui. E neste final ele fala a respeito do caminho largo, do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. Eu quero dizer para você,
O caminho continua estreito, a porta continua estreita, mas vale a pena entrar pela porta, vale a pena caminhar por este caminho. Por quê? A nossa vida não consiste apenas nas coisas presentes. Na verdade, o nosso futuro, a promessa que temos para o futuro é bem maior do que as promessas que temos para o presente. Fala da vida eterna. O investimento que você tem feito nesses dias, você vai colher daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Mas algumas pessoas, elas são precipitadas entre o futuro e o presente, abre mão de um futuro de êxito para um presente apenas de algumas migalhas, que possa dar a ele a satisfação por um momento, e abre a mão de um futuro. Eles, todos nós, sem exceção. Eu disse aqui que eu já passei por vento, tufão, furacão, eu já vi o cão, mas o fundamento me preservou, não deixou com que a casa ruísse. Foi o fundamento que eu recebi desde a minha tenra idade, desde quando eu era criança, passando pela adolescência, entrando na minha juventude. Os ensinamentos da palavra de Deus que moldaram a minha alma fez com que eu chegasse até aqui. A construção, a edificação é tijolo a tijolo. Deus coloca diante de nós o tijolinho e a argamassa. O tijolinho da oração, a argamassa da palavra, o jejum. O jejum é um instrumento extraordinário que Deus nos coloca à disposição. E é muito importante nós desenvolvermos a atividade do jejum. É uma disciplina pessoal. E o jejum não muda Deus. Algumas pessoas dizem: eu vou jejuar e orar para que Deus responda a minha oração. A resposta da sua oração não é fruto do jejum. Na verdade, o jejum vai fortalecer você para permanecer na presença dEle. Daniel, quando ele orou, a resposta Deus deu de imediato. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, era uma entidade espiritual, impediu que o anjo Gabriel chegasse até ele. Ele entra num período de consagração e por 21 dias ele se absteve dos manjares do rei. Que tal se abster dos manjares do rei por um tempo? Aquilo que te dá prazer, para estar conectado a essa fonte poderosa. Depois Deus envia o reforço, um outro mensageiro, e a resposta chegou até Daniel. Deus está nos chamando nesses dias para um tempo de consagração, dentro da proposta de reformar, dar uma nova forma à sua vida. Não importa, queridos, o que você tem vivido nesses dias, o que importa é a sua decisão em reformar, dar uma nova forma, assumir esta identidade em Deus, para viver a chamada do reino de Deus. O homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O homem nécio, o tolo, constrói a sua casa sobre a areia. Desceram as águas, subiram os rios, sopraram os ventos, mas a casa edificada sobre a rocha é a casa inabalável. É isso que Deus tem para você. Nós estamos nos aproximando do nosso congresso, que o tema é inspiração. E dentro da proposta que temos recebido para o ano de 2016, para estabelecer este novo tempo para a igreja no Brasil, eu creio de todo o meu coração que nós vivemos um tempo extraordinário de grandes possibilidades em Deus. Eu creio. Algumas pessoas estão angustiadas e perplexas com a chamada crise. Nós vamos poder rir da crise.
Estou falando sério. Agora, quem não está com a casa firmada na rocha, acaba temendo mesmo. Quem coloca Deus em segundo lugar, tem que temer mesmo. Mas quem coloca Deus em primeiro lugar, vai perceber a construção sendo inabalável pela visitação da chuva, pelo transbordar dos rios, pelo soprar dos ventos. Preste atenção, o vento vai soprar, não tem como não soprar. A chuva vai descer, não tem como não descer. O transbordar dos rios vai acontecer. Quem disse isso? Jesus. Tem gente vivendo em Nárnia. Vai lá. É um tempo. É como um carro em alta velocidade. Acaba a gasolina, ele continua mais um pouquinho. A pessoa talvez nem perceba, mas ele vai parar o carro. Tudo que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele, confiemos nele, nos rendemos a Ele. Ele é a fonte de todas as coisas. Que momento delicioso. Na perspectiva de muitos profetas e pastores, é o caos para o Brasil. Vê o caos. É verdade. Tem profetizado o caos. Mas eu vejo, na perspectiva da palavra, grandes possibilidades de nos tornarmos aquilo que a Bíblia diz, incontáveis como igreja, como a areia do mar, como as estrelas dos céus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Como Jesus disse, quando alguém vem a Ele para que fosse repartido a herança. Jesus fala a respeito de um homem que constrói os celeiros. A colheita era abundante, vivia o tempo da prosperidade. E ele vai construindo os celeiros, vai aumentando os seus celeiros. E uma voz vem: louco, esta noite pedirão a tua alma. Irmão, não tem como. Um soprinho, um imbecil de um mosquitinho. Outro dia eu conversei com duas pessoas que foram picados pelo Aedes aegypti. Disse assim para mim: apóstolo, eu nunca vi nada igual. 10 dias parado, cheio de dores, eu não conseguia segurar um mosquitinhozinho. Zinho. Se não fosse Deus, vem Júnior, se não fosse Deus, onde eu estaria? Saiba, meu irmãozinho, que não é a tua habilidade, a tua sabedoria humana que vai levar você a algum lugar. Se não for a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, você estaria entubado. É a graça de Deus, é o favor de Deus, não tem outro jeito. E olha que somos pecadores, mas Ele nos agraciou, Ele nos amou, Ele não nos deixou de amar. Se Deus nos amou, que deu o Filho dele, Ele não nos deixou de amar. Ele não deixou de nos amar. Ele nos ama sim. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Ele não deixou de nos amar. Ele quer apenas que nós nos voltemos para Ele, porque Ele quer completar a boa obra que Ele começou na nossa vida. Que tipo de material você tem usado na construção, na edificação da tua casa? Na sua vida pessoal, no seu dia a dia. Deus está te dando a oportunidade. Sabe por que você está aqui? Talvez você até imaginou e nem está, mas aprove a Deus que você estivesse para ouvir esta palavra, porque há um recomeço para você, há uma oportunidade para nós. Deus nos dá, como disse o Felipe Valadão, sempre a segunda chance. E não é tarde, hoje é o dia. Se não fosse Deus, se coloque em pé.
passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Leva suas mãos para o alto, igreja, e cante. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Dentro de instantes eu quero orar por você. Eu quero contar aqui uma história, talvez você já tenha ouvido essa história. A história de um construtor, um mestre de obra. Este homem, ele trabalhava diligentemente, ele construía casas, ele trabalhava numa empresa. E o ofício dele era construir casas. As casas mais belas, as casas mais lindas, as mansões, ele construía. E o tempo passa, e chega o tempo da aposentadoria, e ele chega para o patrão e diz: olha, eu quero me aposentar. Já passou o tempo da minha aposentadoria. E o patrão negocia com ele, ele vai mais um tempo, ele vai se irritando com aquilo. Que o patrão gostava tanto dele, mas não queria que ele saísse da empresa. E ele já ali transtornado, irritado, o patrão disse para ele assim: olha, constrói para mim a última casa. É a última casa, eu não vou te pedir mais. Então ele decide construir aquela última casa, mas ele vai muito chateado. Ele não aplica o coração na construção, ele vai construindo de qualquer jeito. E a casa fica mais ou menos, não fica do jeito que ele sabe construir. E ele chegou para o patrão dele com o coração tomado já de raiva e disse assim: olha, está aqui, a casa está pronta, toma as chaves da casa. O patrão tomou as chaves na mão, olhou para as chaves, disse assim: está um presente da empresa para você, por todos esses anos que você trabalhou na empresa com tanta diligência. Mal sabia ele que ele estava construindo a própria casa. Como você tem construído a sua casa? O quanto você tem investido na sua família? A palavra que Deus nos dá não é palavra para nos condenar, mas é para nos trazer para a presença dEle. Ele nos dá a segunda chance de reconstrução, de edificação. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a nossa casa vai estar linda, maravilhosa, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através da nossa vida. Eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. Uma oração para você que quer entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Ele, servir a Ele sem reservas. Talvez você até esteja vindo à igreja, diz: eu sou lá da igreja, mas você ainda não é a igreja. No dia que você se tornar a igreja, muda tudo. É uma entrega completa. E a segunda oração é por você que tem sentido o impacto do vento, tem visto as paredes rachando, mas há esperança para você. Enquanto ministramos o louvor, você que quer entregar a sua vida para Jesus, vai dar um passo e vir ao altar. E você que quer receber esta oração para recomeçar, para reconstruir, para reedificar, venha para o altar também. Quero dar esse tempo para você. Pode vir. Faço Tudo, mas vem novamente. Venha, eu mergulho renda-se ao Espírito. na minha ardente, mas peço que A presença aumente. Venha para o altar. passar Pelo fogo, não tem
Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Tudo que você precisa é ir na direção dele. Se Deus falou com você no processo da reconstrução, venha para o altar. Você precisa sinalizar diante de Deus. Deus quer escrever esta nova história na sua vida. Um novo começo, uma nova identidade. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Deus quer começar algo novo dentro de você. Você pode sair deste lugar marcado pelo Espírito Santo. Essas cadeias, esses grilhões do inferno que prende você, te impede de ser pleno. Isso pode ser arrancado de dentro de você. Mas você precisa sinalizar para Deus, se render a Ele, se expor diante dEle. Tem que se expor. Se você não se expõe, não tem cura, não tem libertação. O Espírito de Deus está neste lugar. Uma nova história vai ser escrita com o dedo de Deus. Pai, te agradecemos e te bendizemos, ó Deus. Eu apresento, ó Pai, estas vidas diante do teu santo trono, que se apresentam no altar. Não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor nos dá uma nova chance de escrevermos uma nova história. Que venha, Deus, com o teu Espírito agindo no nosso interior. Que toda a obscuridade do inferno seja arrancada pela luz. Eu chamo a bênção do Senhor sobre a tua vida. Diga assim: eu me rendo ao Espírito Santo. Diga: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu declaro que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, sem reservas, para Te servi-lo por todos os dias da minha vida aqui na terra. Diga amém. Alguém aqui na frente fez esta oração pela primeira vez, uma oração de entrega? Tem alguém? Todos já fizeram essa confissão? Amém. Olha só, a partir de amanhã até o dia 3 de março, nós entraremos num tempo de consagração, chamado jejum de Daniel. Nós vamos nos abster dos manjares. Eu sei que algumas pessoas, elas são impedidas até por prescrição médica de se abster de algumas coisas, não tem problema. Mas nós vamos nos abster dos manjares do rei, café, carne vermelha, os doces. Alguém disse para mim: apóstolo, é nível de celebração amanhã, o que a gente faz sobremesa? Falei: frutinha. Vai ser uma delícia. Amém, queridos? Até o dia 3, olha só, dia 4 e 5 e 6 nós teremos o nosso congresso. Eu tenho uma novidade para vocês, sobrenatural e extraordinária, mas só vou compartilhar no congresso. Você vai se alegrar muito, mas muito, muito, muito. Quer saber? Então vai ter que ir no congresso. Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por este tempo na tua presença. Que o teu Espírito, ó Pai, seja derramado sobre toda a nossa cidade, alcançando cada lar, cada casa, com salvação, com libertação e com cura. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe até quarta-feira.